Eu quero chamar a sua atenção para esse assunto. No ano passado, a Delegacia de Atendimento a Crimes Homofóbicos, Racismo e Intolerância Religiosa registrou 32 denúncias por preconceito de raça, cor, etnia e religião. Os dados deste ano ainda não foram divulgados, mas a gente precisa fazer um alerta. Intolerância religiosa é crime e precisamos falar sobre isso. A reportagem é de Valéria Santana. As ofensas e ataques físicos, verbais e até mesmo pelas redes sociais a igrejas, templos e todo e qualquer lugar que realizam cultos religiosos são considerados intolerância religiosa. As mais comuns é com relação às de matrizes africanas. A intolerância religiosa é a prática da discriminação em relação à pessoa devido à sua religião. Ela pode ser classificada como o racismo religioso. Os boletins de ocorrências geralmente são do tipo de perturbação ao sossego. Os casos são investigados pela polícia e, caso seja configurado intolerância religiosa, o autor do crime pode ficar preso por até 5 anos. Hoje, nossos maiores casos, maiores número de denúncia em relação aos crimes praticados nas redes sociais, através de aplicativos de mensagens, em grupos. Então, as pessoas pensam que a internet é terra de ninguém e ficam muito à vontade atrás das telas dos computadores, atrás das telas dos celulares para verbalizar esse ódio, essas discriminações, essa prática dessa intolerância. E é um crime que é punido da mesma forma que o crime que é feito da forma presencial. O racismo religioso, também praticado nas redes sociais, pelos meios virtuais, também é punido com a pena que pode chegar até 5 anos de reclusão. O preconceito é um dos principais problemas da sociedade e precisa ser combatido, de acordo com a presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Sergipe. A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas às crenças e práticas religiosas, ou mesmo a quem não segue uma religião específica. É um crime de ódio e fere a liberdade e a dignidade humana. Ao falarmos de intolerância religiosa, a gente acaba tratando das manifestações somente e não da raiz do problema, que geralmente a raiz do problema vem do preconceito racial, vem do preconceito já enraizado na nossa sociedade, que leva as pessoas a crerem que a sua religião é superior à religião do próximo e acabam tendo atitudes até violentas de invadirem alguns locais de culto alheio para depedrar ou cometer atos de vandalismo e até de violência contra os adeptos, o que ocorre muito. Porém, infelizmente, quando esses atos acontecem, muitas pessoas ou não vão denunciar, ou quando vão denunciar, não tem o devido apoio, o devido acolhimento, e os crimes não são colocados na forma que deve ser, que é na forma do Estatuto de Igualdade Racial, para poder realmente ter a questão da intolerância e do racismo religioso, como também nas questões do direito penal, que no artigo 208 prevê a detenção de 1 mês a 1 ano para atos de intolerância religiosa. Essa intolerância religiosa que vocês acabaram de conferir na reportagem ainda é respingo da escravidão. Por isso que tudo, quando a gente fala sobre racismo, a gente tem que trazer a base da escravidão. Existe uma coisa que se chama epistemicídio. É a morte de toda a cultura que vem da negritude, que vem do povo negro, que vem do africano. Quando os africanos chegaram aqui no Brasil, eles tiveram que trocar de nome para nomes europeus. Ou seja, sempre a cultura, sempre as raízes do povo negro foram apagadas, foram negadas. E isso respinga até hoje quando a gente fala, por exemplo, que isso é magia negra como coisa ruim, que isso é macumba que vai fazer mal para todo mundo, quando se queima terreiros. Tudo isso faz parte de uma tentativa de apagar a cultura negra e precisamos sempre estar atentos para a gente acabar não reproduzindo algo que a gente nem conhece direito. A gente acaba condenando, acaba julgando um grupo que a gente nem conhece. Então, estejamos sempre atentos.